Olá, continuando aqui o assunto sobre Umbanda, a gente recebe Érica Weiser, sacerdotisa do Templo de Umbanda Flores de Iemanjá, daqui de Jundiaí. Ana aqui me ajudando, me auxiliando com a sua expertise em assuntos de religião e psicanálise. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. E a Érica vai começar aqui. Fala um pouquinho sobre você. Bom, como você já falou, né? Sou sacerdotisa de Umbanda. Sou... Vulgo mãe de santo? Vulgo mãe de santo, né? Como as pessoas chamam a gente por aí. Há bastante tempo já, a gente tem o terreiro tem 6 anos o nosso terreiro, e eu já pratico isso há muito mais tempo, né? Desde a infância. Sou arquiteta, sou artista plástica. Arquiteta? Eu sou arquiteta. De formação. Não trabalho mais com isso, mas trabalhei bastante tempo com isso. Trabalhei com parque de diversão em shopping center, inclusive, então, né, que também tem a ver com toda essa questão da minha história, né, de estar aí sempre no meio de histórias, no meio de arquétipos, no meio de símbolos. Agora estou fazendo psicologia analítica, fazendo a parte de terapia de conto, né, contoterapia. Então, a gente vai somando as coisas e vai vendo que no final da história, tudo que parecia que estava separado vai se alinhando para formar uma coisa só, né? Que interessante. Isso aí, a gente vai... As inquietudes estão te levando a buscar... Sim, né? sim. Eu sou uma mente inquieta. Rico isso. Como disse para Ana outro dia, né? Eu vi uma pessoa falando que é multipotencial. Eu falei, nossa, mas o que é multipotencial? É isso, você não tem uma potência só, você tem várias coisas, você tem vários interesses na sua vida. Então você não precisa se enfiar numa caixinha só. Exato. E ser aquilo o resto da vida. Então, por que não, né? O mundo é tão rico, a gente tem tanta coisa bacana para ver. Né? Exato. E a cabeça da gente fica muito congelada às vezes, então é bom procurar outras coisas e dar uma renovada. Às vezes renovar até aquilo que você já tem, mas faz parte. Érica, conta assim para o nosso público aqui. Como que é a experiência de alguém que chega num terreiro pela primeira vez? Tá. Quais são as vivências que aquela pessoa pode ter? O que ela vai... O que ela espera encontrar lá? O que ela espera encontrar lá? Tá. Bom, é legal falar sobre isso, porque... As pessoas têm uma ideia pré-formada a respeito disso, extremamente preconceituosa. Que é literalmente preconceito. É um conceito estabelecido que a pessoa não sabe nem de onde veio. Muitas vezes ela ouviu alguma coisa e ela não sabe nem o que é aquilo. Acho que isso acontece muito com a Umbanda, né? Muito. Com a Umbanda acontece muito, com o Candomblé acontece muito. Todas as religiões que tem o afro junto, vinculado de alguma forma, passam por isso, né? E aí existe uma coisa que é o espiritismo, ele durante muito tempo ele falou que a Umbanda era o baixo espiritismo. Então isso também gerou um preconceito danado durante muito tempo. E a questão aqui não é... Só que são formas diferentes de lidar com o espírito, né? Não existe isso de espírito mais baixo, espírito... Isso é bobagem. A questão é, a forma de fazer a prática da religião é diferente. Então, a minha forma de encarar é diferente da sua e acabou-se, né? Tá. Não tem melhor ou pior. Mas, vamos lá. Vamos dizer que o Ivo tá lá com um problema, não sei, qualquer problema. Vamos pensar num problema básico. Eu tô com um problema com meu filho na escola. Meu filho na escola tá num momento que tá com dificuldade de fazer amigos, tá com dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Problema normal do dia a dia da sua casa. E você tá vendo que a coisa... Normalmente é assim que acontece no terreiro, tá? Então a pessoa vai na escola, conversa e não consegue achar uma solução, começa a fazer lá, que seja uma terapia ou um acompanhamento, qualquer coisa na escola e a situação não vai resolvendo. Até que chega alguém e fala assim, por que você não vai lá no terreiro para perguntar e para conversar? E se for espiritual? E se for espiritual, exatamente. A pergunta do milhão. Isso acontece muito. E se for espiritual? Exatamente. E é engraçado que assim, tudo que as pessoas não conseguem parar para pensar, para explicar, vira espiritual, tá? Então, aí você vai chegar no terreiro, você vai, no nosso caso, você vai marcar a ficha, vai chegar lá, vai encontrar um ambiente claro, iluminado e calmo. Que é o primeiro choque que as pessoas têm, porque eu recebo
várias pessoas depois que me mandam mensagem falando assim, nossa, mas aqui é tudo claro, né? Eu não sei qual é a expectativa que a pessoa tem. Então. E lá, como o lugar que a gente tem, ele é todo aberto, então ele é um galpão que era uma gráfica antigamente, então ele é todo aberto. Então você chegou na porta, você vê tudo que acontece lá dentro, eu não tenho nada escondido. Então isso dá uma impressão para as pessoas de transparência, que é uma coisa que a gente acredita que tinha que ser assim em todos os lugares, né? Mas, enfim. Não tem nada tão oculto ali nos bastidores que ninguém possa ver, né? Não. Tudo bobagem. Isso. Tudo bobagem. Isso é lenda urbana. É que nem a loira do banheiro, entendeu? É lenda urbana. Sim. Então, o que acontece? Aí você vai chegar no terreiro, você vai ser recepcionado, a gente vai fazer a abertura, então ali a gente tem os cânticos, que são as rezas, né, que ao invés de você rezar um Pai Nosso, lá a gente reza através dos cantos. Então, tudo que é tocado no tambor, todas as músicas, todos os pontos de Umbanda são rezas, né? É feita a abertura, tem a incorporação dos médiuns e você vai passar pelo atendimento do médium com quem você vai conversar. Essa entidade, independente de qual for a entidade que você vai conversar, ela vai perguntar para você qual é o seu problema, sobre o que você quer falar. Que também existe uma lenda enorme a respeito de que você chega na frente da entidade, fica quieto e a entidade vai saber tudo da sua vida e vai sair falando para você. Gente, a entidade não é adivinho. Não é oracular, né? Não é oracular. Até porque eles não estão ali para ficar lendo você e adivinhando a sua vida. Eles estão ali para acolher você dentro da sua dor. Se você não fala qual é a sua dor, como que eles vão acolher você com alguma coisa? Certo. Concorda? Sim. Então, de acordo com a conversa que você tiver e o que você expuser da sua dor, eles vão conversar com você e vão começar a dar as visões de mundo que eles têm. Então, é uma experiência muito rica, porque muitas vezes eles vão te falar coisas que, apesar de estar na tua frente, você não está enxergando. Vão te dar uma solução? Não, ninguém está ali para resolver o seu problema. Mas ele está ali para te acolher, para te amparar, para te mostrar que às vezes a forma como você está vendo o problema pode estar um pouco desvirtuada pela tua vivência. Então, assim, a gente sabe disso. Você tem uma forma de pensar por tudo que você viveu na sua vida. Mas talvez, se você abrir um pouquinho o seu espectro, você já consegue ver uma outra solução, já consegue enxergar a coisa de uma outra forma, né? Então, na verdade é isso. Você vai ter uma conversa onde você vai ser questionado a respeito daquilo que você está acreditando, ou que você está vivendo, e de que forma você consegue trazer isso para a sua vida com outro tipo de consciência. É isso. E essa experiência, sim, você está dizendo de quem vai com algum propósito de conversar com a entidade, exato, receber algum tipo de auxílio, exato. Mas não necessariamente é obrigatório essa conversa. Não, eu só pode ir no terreiro e pode. Você pode passando por problema nenhum mais sério nesse momento. Exato. Né? Você pode não ter nenhum problema, você pode ir lá simplesmente querer tomar um axé, um passe, uma energização. Aí você passa com outro médium que não vai ficar conversando com você, mas ele vai te energizar, ele vai lá, se tiver algum chakra aí meio... Ele vai alinhar, vai colocar no lugar e você vai sair de lá bem tranquilo e pleno e não precisa falar nada. Tá. Mas também tem gente que muitas vezes vai no terreiro só para participar da abertura. E se sente tão bem com aquilo que não quer... Por isso que a gente abriu até, no nosso caso, a gente tem as fichas do axé ou do passe por causa disso. Porque tem muita gente que fala, pô, mas eu tô pegando ficha de atendimento e eu não tenho nenhum problema. Mas eu gosto de vir aqui, eu quero estar aqui, eu quero participar. E aí a gente abriu as fichas de passe por conta disso. Então a pessoa vai lá, toma uma energização. É como se fosse uma bênção, né? E vai embora pra casa, feliz e contente. É só isso. Maravilha. Entendeu? Então é muito mais simples, né, do que as pessoas imaginam. Exato, é muito mais simples. Tá. Né? Vamos lá. Mas vamos lá, então. Você. Érica, me diga uma coisa. Como é... Né, dentro dessa coisa de que as pessoas vão ali procurando um auxílio, um acolhimento,
como é que você acha que a Umbanda coopera para essa coisa terapêutica? Porque você acabou de descrever aí, rapidamente, um atendimento no qual a entidade vai lá e pergunta, qual é a tua dor? Sim. Né? Então, eu aqui como terapeuta, é uma pergunta que eu também faço. Sim. Né? Sim. Então, assim, como é isso de poder estar ali, e eu imagino que seja um atendimento ou que a pessoa volte várias vezes e tudo mais, então assim, como é que vocês entendem isso, que eu imagino que não é uma terapia, né, porque terapia é outra coisa, Sim. mas é um momento muito terapêutico para as pessoas que estão ali. Exato. Né, e que talvez não sejam da corrente, que nem sejam umbandistas, né, porque pelo que eu entendo, o terreiro de Umbanda, ele não é frequentado só por pessoas umbandistas. Exato. Né? Exato. Ele é frequentado por pessoas que estão ali num estado de sofrimento psíquico, seja ele qual for, ou sofrimento físico, porque há doenças físicas, né, envolvidas, e estão lá para ouvir alguma coisa de entidades que supõe-se um saber mais evoluído do que o nosso. Sim. Que isso que eu acho que é interessante ficar... que eu acho que é legal isso, né? Para uma psicanalista, é muito interessante olhar a postura de uma sacerdotisa, de um sacerdote, a partir disso, que é, eu não tô lá para dizer algo extraordinário, que é um oráculo que vem dos deuses, sabe eles quais são, para resolver o seu problema. Eu tô lá para te escutar, para te acolher e para dizer, olha, acho que tem uns caminhos que você podia pensar. Exato. Né? Isso é extremamente terapêutico, se a gente for pensar. E muitas vezes a linguagem é simples, no sentido de Isso. ser certeira, prática, né? Né? Isso então, ajuda muito. E que daí a Umbanda, eu imagino que vai usar as ferramentas que tem. Uma erva, uma vela, enfim, uma firmeza, que é ali a ritualística que envolve. Sim. Então, como é que é isso? Acho que isso é legal a gente saber. Tá. Quando... Existem, você mesmo falou, existem vários tipos de atendimento, né? Vamos pensar assim. E dependendo, óbvio, do tamanho da dor da pessoa, do tamanho do problema, você vai ter situações que em um atendimento isso resolve, porque a pessoa já vai sair de lá, ela já percebe que ela tem que repensar aquilo que está acontecendo na vida dela, e ela já tem ali o ferramental que ela precisa para se fortalecer, para repensar, para o que for. Existem casos, quando você pega caso, por exemplo, de uma depressão, de uma pessoa que tem muita crise de ansiedade, coisas assim, que normalmente a pessoa é colocada, e aí quem vai fazer isso é o guia, é ele que sabe, ela vai ser colocada num tratamento. Então, dependendo do caso, olha, então você vai voltar aqui mais 3 vezes, mais 4 vezes, e eles vão passando para a pessoa, não só o que ela tem que pensar, mas o que ela tem que fazer. A Umbanda, ela é muito prática. Então, você tem uma série de ritualísticas que são feitas dentro da Umbanda que trazem isso para a vida física da gente. Então, não é só uma conceituação que fica só no psiquismo, né? Tem toda uma parte física, uma parte que você vai colocar ali a sua mão, que você vai fazer, seja o acender uma vela, seja fazer um banho de erva, seja fazer uma firmeza, como você falou, que normalmente, vamos fazer uma firmeza para o anjo de guarda, que é colocar lá a vela, a água, qualquer coisa nesse sentido. E isso ajuda a pessoa a entrar em contato com a espiritualidade e com ela mesma. E com a espiritualidade dela, não com a minha, com a dela. Porque, afinal de contas, se a gente tá lá pra todo mundo viver o sagrado, você não tá lá pra viver o meu sagrado, você tá lá pra viver o seu sagrado. Porque é muito particular. Exato. O sagrado não é coletivizado. Exato. Isso é muito interessante, Exato. Né, do ponto de vista psíquico. Exato. Então, assim, se eu tô querendo que você saia fortalecido, eu tenho que fortalecer a sua relação com você mesmo, não comigo. Senão eu vou virar uma galinha choca, né? Vou ficar com todo mundo embaixo da minha asa. Não quero. Vai ficar gigante, né? Não quero isso, não quero isso. Não é assim que a coisa funciona. Você quer estar lá comigo porque você gosta e você acha que aquilo te preenche, tá ótimo. Mas pra ficar de galinha choca, eu não sirvo pra isso, não. Então, é literalmente você entender as dores da pessoa, e aí as entidades, elas têm muita... Por questão de como elas vivem, dessa questão de como vivem os arquétipos, o que cada arquétipo representa, os próprios orixás, né? O que cada orixá representa, você vai vendo que isso também é tudo muito terapêutico. Porque, por exemplo, a gente tem uma figura
de Deus, como esse Deus que a gente entende do cristianismo, né, o Deus católico, que é o mais comum aqui no nosso país, ele é um Deus que ele é absolutamente inalcançável. A gente não tem a menor ideia do que é Deus. A verdade é essa. Quem fala que entende Deus tá mentindo. Aí vem a figura de Jesus, que melhora um pouco, porque afinal de contas ele esteve por aqui. Mas tem um detalhe. Jesus era perfeito. Então, ele passa a ser um objetivo inalcançável. Então você já tem lá em cima alguma coisa que você não consegue compreender de jeito nenhum. A gente não tem como alcançar. Quem vem embaixo é inalcançável pra gente, porque é absolutamente perfeito e nós somos muito imperfeitos. A régua é muito alta, né? Exatamente, a régua tá muito alta. Quando você vai pra Umbanda, que você entende que os orixás, eles são virtudes de Deus, e que você entende que é como se, uma linguagem bem simplória, tá? É como se Deus tivesse se dividido em várias energias para a gente poder entender. Se eu não entendo todo, vamos entender em partes para poder se relacionar com esse todo de outra forma, tá? Então, a hora que eu somo tudo isso, eu tenho esse todo novamente. Então, cada orixá, ele representa uma virtude que você tem que ter em você, ou algumas virtudes que você tem que ter em você para chegar em Deus. A hora que eu divido isso fica mais fácil, mais próximo e mais palpável. Então, por exemplo, eu tenho orixás que a virtude dele é o equilíbrio. Eu tenho orixá que a virtude dele é a fé. Ah, mas a fé da religião? Não. O Vitor já falou. Não tem nada a ver com a religião. Mas se eu não tenho fé em mim, como que eu posso fazer alguma coisa da minha vida? Se eu não acredito nem em mim, vou acreditar no quê? Então, a hora que você começa a entender essas virtudes, é muito fácil de você conseguir se relacionar com esses aspectos em isolado. É muito mais fácil do que você pegar uma coisa enorme, gigantesca, e querer fazer tudo de uma vez. Porque, é óbvio, para quem já é ansioso ou depressivo, você só piora. Quando você tem 30 coisas para a pessoa fazer ao mesmo tempo. Ela não está dando conta nem de uma, quanto mais. Então, a hora que você divide isso, é muito mais fácil para lidar, e a gente percebe que isso entra num lugar dentro da pessoa onde ela se abre muito mais para a experiência. Então é muito enriquecedor, porque ela começa a descobrir coisas nela que nem ela sabia que tinha muitas vezes. Por conta de que foi falado para ela determinadas coisas e foi pedido para ela fazer o quê? Acender a vela. E o acender a vela, é óbvio que tem toda uma questão magística ali da chama da vela e tudo mais, mas independente disso, a hora que você põe a pessoa para colocar a mão na massa, vamos dizer assim, para acender essa vela, ela está fazendo uma ritualística que também empodera isso tudo que ela está pensando. É como se ela ali estivesse fazendo uma assinatura de contrato com ela mesma. Né? Então você está reforçando aquilo tudo que foi passado, e a pessoa parece que ela consegue vivenciar isso, incorporar isso na vida dela de uma forma mais plena. Certo. É óbvio, se ela estiver disposta, né? Porque, como eles mesmos falam, a gente tá aqui para ajudar. Agora, carregar você nas costas, não vou, não. Uhum. Isso eu acho que é uma coisa importante, né, Érica? Eu acho que tirar um pouco o contexto religioso da dependência dos sacerdotes, da dependência da mística. Sim. Porque o catolicismo e o cristianismo, de uma maneira geral, a gente acha que não tem mística, mas tem. Tem. Né? A gente tem filosofia mística, sim, né, sim. no cristianismo. Então eu acho que é importante poder a gente pensar, e do ponto de vista psicológico, eu acho que é legal, que é poder dizer assim, o sujeito continua ali, a religião, a crítica da psicanálise à religião os sujeitos não são autônomos na religião.
Eles são guiados por vários dogmas e são guiados a pensar isso. Passivos, eles recebem passivamente as coisas. Inclusive as bênçãos, inclusive as experiências. Porque as experiências são tabuladas. Olha, você tem que fazer isso, depois você vai fazer aquilo. Os mártires cristãos estão aí para nos dizer como é que você vira santo, como é que você faz um monte de coisa. Né? Então, assim, eu acho que essa é uma coisa interessante e importante da gente pensar. Que o sujeito possa se apoderar de uma ritualística que é dele. Como a ritualística de ir pra academia todo dia, ou de fazer yoga, ou de fazer meditação budística, ou não sei o que lá. Né? Então, tirar um pouco a religião desse lugar no qual você tem que ser um ser perfeito para uma vida posterior a essa, né? Com uma ritualística que às vezes não te faz sentido algum. Exato. Né? Na Umbanda, a gente tem uma visão muito diferente disso. Na verdade, a gente está aqui para melhorar o que a gente é hoje e para viver melhor o hoje. O que vai acontecer depois? Não sei, a gente vai ver lá para frente. Inclusive, se você perguntar para os guias, mas como é que é lá? Ele olha para você e fala assim, o que vai mudar na sua vida aqui agora? Porque é sobre isso. Se você está pensando, eles falam uma coisa, se você pensa em ter uma vida plena lá, viva uma vida plena aqui. E é verdade. Porque, veja bem, você vive pensando em como você vai morrer, e aí depois você morre pensando em como você vai ver? Alguma coisa está desconectada aí, né? Então, viva uma vida plena aqui, para depois você estar em paz e poder viver a sua vida plena lá. E é sobre isso. Então, assim, muita coisa da ritualística, né? A gente vê muitas pessoas chegando lá, olha, eu trouxe aqui essa pulseirinha, eu trouxe aqui esse colarzinho, olha, benze aqui pra mim. A gente lá tem por princípio ensinar as coisas. A sua relação não é com a sua espiritualidade, o seu sagrado, o seu guia? Então quem vai fazer a consagração, quem vai fazer é você. A gente vai ensinar você para você fazer, para você ser um religioso dentro disso. Entendeu? Porque a partir do momento que eu passo a fazer tudo pra você, eu tomo um lugar que não é meu. O meu lugar como sacerdote... então você aí como sacerdotisa não faz nada. Não, eu faço um monte de coisa. Mas uma das principais é empoderar você dentro do que é sagrado pra você. É te guiar dentro daquilo que faz sentido. Ajudar você a trilhar esse caminho. Né? Então, assim, a gente fica muito mais como um consultor, não é? É praticamente isso, muito mais como um consultor do que como alguém que vai ficar puxando o fio da marionete. Então, eu acho que na tua prática você vai dizer, eu imagino que uma pessoa que sempre teve vivências dessa outra ordem, né? Das amarras ali. Seja das crenças, seja da criação, seja do contexto total que ela viveu. Quando ela começa a virar essa chave, né, no sentido de ser protagonista da própria vida, de viver o hoje, de não ficar esperando, né, lá na frente, depois de morrer, uma vida melhor, enfim. Isso você percebe que faz muita diferença. Liberta muito, né? De maneira geral, claro, tem casos e casos. Sim, né? Liberta muito desde que a pessoa esteja disposta a passar pelo processo. Porque, nesse caso, guardadas as devidas proporções, é exatamente o que acontece dentro de uma terapia. Se você não estiver disposto a olhar suas questões e a virar as chaves, você vai continuar no mesmo lugar. Você só vai estar fazendo a coisa de jeito diferente, mas dentro de você está acontecendo tudo igual. Agora, se você realmente estiver disposto a olhar para essas situações de uma forma diferente, você muda tudo. E o que a gente percebe é que muita gente, quando consegue efetivamente abrir mão desse domínio de fora e começar a querer ter esse papel de protagonista na própria vida, é que a vida da pessoa começa a mudar tanto, que aí a pessoa vira e fala assim, nossa, um monte de pessoa saiu da minha vida. Então, um monte de pessoa saiu da sua vida ou simplesmente a relação com essas pessoas parou de fazer sentido? Porque é aquela história. Houve um tempo em que fazer piada a respeito de minorias era absolutamente aceitável. Hoje a gente sabe o quanto isso dói, o quanto isso fere, o quanto isso machuca.
Se você não consegue enxergar isso, tem alguma coisa errada com você, não com quem se fere. E aí, é aquela história. Se eu entendo essa dor, desculpa, mas eu não posso ficar perto de uma pessoa que não entende e faz esse tipo de piada o tempo inteiro. Porque isso me afeta. Isso não é uma coisa que me faz bem. E aí, a hora que você começa a estar mais empoderado, é a hora que você olha e fala assim, você quer viver a sua vida desse jeito? Tá ótimo, mas pra mim isso não faz mais sentido. Então você se retira da equação. Você não tem que ficar vivendo uma coisa que simplesmente não faz sentido pra você. Né? Ou até a mudança de postura faz com que as pessoas se afastem. Exato, né? Exato. Porque você começa, às vezes, a ter conversas mais difíceis, às vezes falar de coisas mais profundas. Não aceitar tanto algumas coisas. Exato, e as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a pensar. Você está disposto a pensar e a se olhar de jeito diferente, mas às vezes quem está do seu lado não está. E é como um processo de consultório, que a gente percebe isso. Né? Exato. Quando você identifica uma dinâmica, seja com o pai, com a mãe, com o marido, com o filho, enfim, que ela já está ali sedimentada e você detecta junto com a pessoa e fala, olha para isso aqui. Mas a pessoa tem que estar disposta realmente a comprar essa briga no sentido das consequências dela. Sim. Porque o difícil é bancar depois, né? Claro. Sim. Muitas vezes Não, é porque vai ter reação. O saber sobre isso é uma coisa, é uma parte da história. Exato. O descobrir o que te conflita, o que te trava ali é uma parte. O resto é o que você vai fazer com aquilo. Exato. Exatamente. Porque as pessoas, o seu entorno, vão reagir a isso. Claro. Né? Exato. E se você não estiver tão fortalecido no propósito, na ideia, você volta para trás. Exato. Né? Você volta para trás e... Ou não faz nada, né? Ou não faz Ou nada. não faz nada, continua no mesmo lugar. Vai reclamar na sessão seguinte. E voltando pra trás, e já aconteceu, a gente já teve caso de tudo quanto foi jeito. Mas, por exemplo, caso da pessoa tomar uma determinada decisão, começar a fazer o processo e no meio do processo a pessoa desiste. Aí volta tudo pra trás. As vivências que a gente tem é que normalmente quem faz isso depois tem um arrependimento atroz. Porque ela percebe o quanto ela andou pra trás, na hora que ela começa a perceber o tamanho da dor que ela continua tendo. Porque aí a dor não é mais o tamanho que ela tinha antes. Porque a consciência dela já não é mais a mesma. Então, a dor dela passa a ser muito maior. Então, aquele peso passa a ser dobrado ou triplicado. Então, quando ela volta pra trás, além de toda a situação que já era ruim, existe uma sensação de culpa, existe uma sensação de eu não dei conta, eu não sou suficiente. E aí, para você começar a reestruturar tudo isso, o processo é muito mais longo. Mas é óbvio que, por exemplo, quando chega nesse ponto, a pessoa já vem num estado que ela fala assim, não tem mais jeito, eu tenho que tomar uma providência. E às vezes, para determinadas pessoas, é isso que precisa para a pessoa poder se abrir para virar a chave, entendeu? Exato. Então, eu acho que nesse ponto é bem similar ao que vocês vivem no consultório, né? Porque a dependência não é nossa. Você depende da pessoa, você depende do livre-arbítrio da pessoa e do quanto ela está disposta a se olhar por inteiro. A Umbanda ela é uma religião que ela vai mostrar você por quem você é. E não com julgamento. De forma nenhuma. A Umbanda não julga nada nem ninguém. Você pode chegar lá e falar qualquer coisa. A questão é, eles vão olhar pra você e vão falar assim, você tá bem assim? Você tá feliz? Isso é adequado pra você e pra sua vida? E deixa eu te fazer uma pergunta que acho que as pessoas vão perguntar. Se eu chego lá e levo um problema, se a entidade que estiver lá no dia é um preto velho, certo, ou um caboclo, tem diferenças no sentido do que vem virá dali? Tem diferença. Tem diferença. Não é diferença. A alma do conteúdo vai ser a mesma. Tá. Mas a forma de passar a mensagem é diferente. Tá. Então, vamos dizer, se nós três fôssemos contar a mesma história, a Ana vai contar do jeito dela, você vai contar do seu e eu vou contar do meu. No caso das entidades, os arquétipos funcionam exatamente assim. Cada um tem a sua vivência e a sua experiência. Então, você começa a ver o mundo através de outros olhos e de outros olhares.
E é exatamente isso. Por mais que a história seja a mesma, a forma de contar é diferente. Sim. Então, cada entidade tem a sua especialidade, tem a sua forma de trabalhar, né? Então, você vai ver que tem uns que são mais firmes, né? Tem outros que são mais acolhedores, tem outros que já são vamos. Então, assim, depende muito. Cada um deles tem a sua forma, tem o seu jeito. E eles... e isso é muito interessante. Você pode ter o mesmo problema e você fala assim, tá, eu vou ficar lá, eu vou passar 5 vezes no atendimento. As 5 vezes que você for, você vai passar com entidades diferentes para falar do mesmo problema. Ah. E você vai ver que com cada uma, eles vão tratar um aspecto de um jeito. E todas elas com o mesmo fim. Mas cada uma delas dentro da sua expertise. Tá. Então é muito interessante porque você acompanha o processo e você vê que cada um vai acionar uma chavinha ali dentro de você. Uhum. Entendeu? De acordo com o seu olhar, de acordo com o olhar do arquétipo que ele representa, né? Certo. E quando você fala de arquétipo e dos orixás para as pessoas também entenderem, são forças, são energias, são aspectos ligados também a forças da natureza, né? Muitas vezes. Né? O orixá, ele é um aspecto ligado à força da natureza. Então, cada orixá representa... Tem até um lugar de representação na natureza, né? Que é o que a gente chama de ponto de força. Então, por exemplo, Iemanjá é o mar, Oxum é a água doce, Xangô a pedreira, você tem Ogum com o caminho, com as estradas, estrada de ferro, você tem Oxóssi com as matas. Então, isso é orixá. Quando a gente vai pro arquétipo, que é quem conversa com você, porque o orixá, ele a gente entende que ele tá lá pra cima, sim, né? Sim. O orixá, é uma divindade, né? Exato, ele é uma divindade. Orixá é divindade. Então, o orixá, quando ele vem, ele manta você com um pouquinho da energia dele, ele vem, ele dança, você sente aquela energia, mas o orixá não fala. Tá? Quem vem pra conversar são os guias, que os guias são arquétipos, que é aquilo que o Vitor estava falando na outra conversa. Então, você vai ter o arquétipo do preto velho, do caboclo, do baiano, do boiadeiro, o Exu, a pombagira, o erê, que são as crianças. Então, cada um desses é um arquétipo específico e ele vem dentro de uma força, tá? Então, imagina só que você teve um espírito lá atrás que conseguiu superar tudo isso que precisa e passar para um outro nível de evolução. E esse espírito, ele era ou um preto velho, ou um caboclo, ou alguma coisa desse tipo. Quando você tem hoje um outro espírito que chega num grau de evolução e ele tem na alma dele aspectos que se identificam com aquele que estava lá de trás, ele entra para essa falange. Então é um grupo de espíritos que vê as coisas e trabalha da mesma forma. Deu pra entender? Ficou claro? Deu. E aí, então o que acontece? Então quando você fala, por exemplo, preto velho, nem todos os espíritos de preto velho eram espíritos de escravos. Você tem espíritos que vieram depois, mas que também, de alguma forma, se ligam a isso. Tá. Por alguma vivência que ele teve, por alguma situação. Então ele tem nele, na essência dele, na alma dele, alguma coisa que vai ligar ele nessa falange desse arquétipo específico. Certo. Entendeu? E aí, como eu falei, cada arquétipo trabalha com coisas específicas, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma das falas de Preto Velho, tá? Tá. Para você entender, eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. O que você imagina quando você pensa num preto velho? Sabedoria? Sabedoria, eu ia falar sabedoria. Sim. Sabedoria. Conhecimento. Então tá. Então vamos abrir um pouquinho isso. Sabedoria, óbvio. Porque são os espíritos anciões, então, assim, o preto velho, ele é um espírito que ele teve que passar por um processo imenso.
Mas a gente vê no Preto Velho umas coisas que todo mundo esquece. Perseverança. Ele não desistiu. Você vê resiliência, que é uma coisa que a gente não sabe nem o que é mais hoje em dia. Isso é coisa de Preto Velho. E você vê uma coisa que as pessoas esquecem, que é a liberdade. Um Preto Velho só vira Preto Velho porque ele consegue se libertar das amarras dele. E essas são as coisas que são bonitas da gente ver dentro da religião. Então, por exemplo, quando o Preto Velho chega, e muitas vezes ele vem falar, os Preto Velho muitas vezes falam, olha, gente, quem era escravo era eu, mas quem tá com a bola de ferro presa no pé é você. O que te prende? Então, veja como o olhar muda, né? Então, cada um desses arquétipos, ele vai trabalhar com as coisas que são as dores nossas. E por que eles são tão sábios? Porque eles já viveram, eles já passaram por aqui, eles sabem as dores que a humanidade tem. Essa é a beleza da Umbanda. Eu não estou trabalhando para lá, eu estou trabalhando para cá, pro aqui, pro agora. Qual é a tua fratura exposta? Vamos curar isso. Entendeu? Não adianta ficar divagando. Exato. Não adianta ficar divagando e você tá aqui com uma fratura exposta. Não. Tem fratura exposta, então, pera lá, vamos cuidar da fratura exposta. E essa é que eu acho a coisa mais bacana, é que cada um deles vai olhar para a tua fratura exposta e cada um vai fazer uma coisa diferente. Todos eles vão cuidar da fratura, mas cada um do seu jeito. E isso vai te abrindo uma visão de mundo muito diferente e muito única, pela visão de cada um deles. Porque a hora que você vê, você é uma pessoa que começa a ter visões muito distintas da mesma coisa. Então, é muito enriquecedor. Uma expansão. Né? Exato, é muito enriquecedor. Exato. Da vivência com o processo da vida. Exato. Então, é óbvio que vai colocar... Muitas vezes coloca você em xeque, né? Que tem hora que eles falam umas coisas que a gente olha e fala assim, ai, minha Nossa Senhora. Por que isso? Tem hora que eles pegam exatamente aonde dói. Mas por quê? Porque muitas vezes ou você não tinha visto ainda aquela situação, ou não tinha entendido aquilo daquela forma, ou você está tentando mascarar a situação. Acho que vocês já viram isso algumas vezes, né? Então, e eles escutam você falar, e aí a hora que você termina de falar, ele fala assim, E por que isso que você está me falando... Você tá falando isso, mas eu tô vendo isso. Então, assim, ele vai te questionar, ele vai colocar em xeque aquilo que você tá falando. Não porque ele duvida de você, mas porque o que você tá falando é um aspecto, ele tá vendo muitos outros ali. Deixa eu tirar uma dúvida, aí é algo que... Porque se a gente for pensar desse aspecto dos espíritos, né, que já passaram por aqui, existe a possibilidade, como que é isso, dos espíritos, porque você está dizendo num contexto sempre que os espíritos, sempre, não sei, eu que estou falando, aparecem com esse intuito do bem. Certo. Minha pergunta é, existem também espíritos que vêm com outros propósitos que não são exatamente do bem, como no espiritismo, por exemplo, quando a gente vê as terminologias da obsessão, enfim, de algum tipo de influência por aí. Como é que é essa questão para a Umbanda? Tá, vamos lá. Primeiro, a gente empodera a pessoa a se relacionar com o que é sagrado dela. Ou seja, você tem os espíritos que te acompanham, que é a sua família espiritual, que é a tua egrégora. Tá. Ok? Por que a gente tem desenvolvimento mediúnico? Exatamente para te ensinar a entrar em contato com eles. Ensinar quem são eles... E você entender a energia deles e o que está em volta de você. Tem outras coisas por aí? Tem. Faz parte da sua mediunidade? Não. Você precisa entrar em contato com eles? É questionável. E eu não estou falando nada do espiritismo, tá? A prática lá é outra, é de outro jeito a forma de ver. A questão é, existem momentos que você... por questões suas, da sua vida, do seu dia a dia,
você se coloca numa situação onde você entra em contato com algum desses espíritos que tá por aqui só pra fazer fusquinha. Tá? Bandalheira. Só pra encher o saco. Então, assim, você, por alguma razão, vamos dizer lá que você tá meio deprimido, aconteceu alguma coisa, de alguma forma você se conecta com aquilo. Mas veja, se você sente alguma coisa, você olha e fala assim, nossa, mas eu não tava assim, né? Isso aqui não é meu, mas que coisa. E você já muda o seu pensamento, você automaticamente se desconecta. Certo? Uhum. Se eu penso que eu tô me relacionando com o sagrado, e eu penso que o sagrado, na nossa visão da Umbanda, é amor puro e simples, não existe castigo, não existe nada, é só amor. Qual é o sentido de eu ter que ficar me relacionando com isso? O que eu aprendo com isso? Uma coisa é você chegar lá desequilibrado e eu falar pra você, olha, tem alguma coisa aí que não é sua, vamos te limpar. E vamos trazer você pra consciência pra você não se conectar mais com esse tipo de coisa. Isso é uma coisa. Tá. A outra coisa é, por que eu tenho que ficar buscando espírito pra fazer caridade se eu tenho aqui um monte de pessoa quebrada que eu tenho que auxiliar? Entendeu a diferença, Ivo? Uhum. Não sei se fez sentido. Mas a Umbanda, ela olha pra pessoa muito mais do que pro espírito. Então, se você chegar lá com algum problema e tiver alguma coisa de energia, independente de ser espírito, pode ser uma energia, pode ser alguma coisa que você pegou de energia que as pessoas não acreditam muito, mas é verdade, energia de inveja, de coisas assim, às vezes te dá uma cacetada, você não sabe nem por quê. E tem gente que muitas vezes chega no terreiro falando assim, fizeram uma cumba pra mim. A gente já olha e fala assim, é mesmo? Nossa, que coisa. E não é. Mas às vezes a pessoa tá ali com uma inveja, isso pega você um pouquinho desregulado, isso vai ajudar a te desregular ainda mais. Então o que é? É tirar isso fora e belezinha, acabou. Isso não precisa ter espírito envolvido. As questões que tem espírito, aí já são outro processo. A Umbanda não lida com espírito? Lida. Porque, afinal de contas, se alguém fizer um trabalho pra você, fizer qualquer coisa... Só que, assim, são casos muito raros, entendeu? As pessoas têm uma ideia de que levantar de madrugada pra ir no banheiro e der um tropeção no pé da cama, pronto, tá macumbado. Gente, pelo amor de Deus. Não, você só não tava enxergando e tropeçou no pé da cama. Então, assim, criou-se uma aura de mistério pra determinadas coisas que não precisa ser assim. E o olhar da Umbanda é muito mais pro vivo do que pro morto. O morto, ele é importante pra gente? Absolutamente. Por isso que os guias vêm. Só que a hora que você entende que os guias são a sua família espiritual, não faz sentido você se ligar a uma coisa que não vai te trazer amor, acolhimento e benefício. Percebe a diferença? E eu não tô aqui pra julgar mérito. Eu não tô julgando mérito. Isso é a forma como a gente faz na Umbanda. Como fazem em outro lugar, cada lugar tem a sua forma de agir e o jeito que acha que tá certo e que tá errado, né? Essa é a forma que a Umbanda trabalha. É o que faz sentido pra mim, para a minha pessoa. Tá. Então, acho que tem uma coisa interessante aí, né? Pensando como psicanalista, que é o quanto, na verdade, isso é muito freudiano, a gente tem dificuldade de se responsabilizar por aquilo que a gente pensa, age e produz. Né? Então, quando é assim, tudo é macumba, ou, eu tô mal olhado, né? Tem esses termos bem comuns do senso comum que a gente ouve, né? Isso. E aí a Erika falou uma coisa, as pessoas não acreditam muito Todo mundo acredita em mal olhado, Erika. Eu posso dizer pela minha prática no consultório. Todo mundo na vida reza pra achar uma benzedeira. Todo mundo acha que foi macumba. Todo mundo acha... Mesmo as pessoas que são, assim, muito cristãs. Então, eu acho que é muito interessante poder pensar como essa dificuldade de se responsabilizar pelos atos que você
né, pelo que você diz, pelo que você atua na vida, e que isso tem consequências, e essas consequências não são mágicas, elas são consequências dos teus atos, ela aparece no nosso consultório todo dia. Exato. E isso é muito da ordem do não vou me responsabilizar por aquilo que eu vivo, pelo que eu faço, pelo que eu penso. Sim. Né? Então, assim, a gente vê muito isso na vida amorosa. Eu tô encalhada porque, sei lá, devo ter um encosto. A história do encosto é a parte que eu mais dou risada no consultório. Nossa, né? Eu falo assim, viu, mas o encosto tem mais o que fazer. Pois Quer ficar junto com você. Pois é. Né? Então, assim, o encosto só vai ficar com você se ele tiver alguma vantagem pra tirar. Se você tá aí todo lascado, o que ele vai ficar fazendo com você? Vai ficar os dois abraçados, chorando junto? Não, não dá. Então, e eu acho engraçado que assim, mas o que você tá fazendo com a sua vida amorosa, então? Né? É terceirizar, é colocar externamente a você, que é uma coisa muito da vida cotidiana. Da natureza humana. Da natureza humana. Chegar e falar assim, olha, mas o problema não sou eu, é a mística. É o tal do vitimismo, né? É o tal do vitimismo. Então, assim, é muito mais fácil eu lidar com alguma coisa que tá fora de mim, porque eu não preciso fazer nada, porque afinal de contas eu não tenho culpa, tá fora de mim. Eu não posso fazer nada pra mudar. Mas a hora que passa a ser a sua vontade e a culpa das suas atitudes, aí você tem que parar e repensar se aquilo faz sentido pra sua vida, né? Que o sujeito se responsabilize pelo que é seu. Exato, né? Exato. E é muito isso. E é muito engraçado porque, por exemplo, às vezes você vê as pessoas chegando lá falando, né, dessa questão do olha, eu sou uma pessoa que eu sou muito invejada. Você olha pra pessoa e fala assim, filha, você tá numa situação lastimável da sua vida. Tá todo lascado. Quem que vai ter inveja de você? Então, existe uma falsa ideia, porque a pessoa não quer se responsabilizar, então é mais fácil eu colocar a culpa em terceiros, quartos e quintos, para eu não olhar para mim. Isso é muito comum também. Isso é muito comum. E lá a gente é mestre em olhar e falar assim, então, mas eu não tenho ninguém na minha vida, porque fizeram um negócio pra mim. Então, não fizeram nada pra você. Você que é chato mesmo, não sabe lidar com as pessoas, entendeu? Se você é uma pessoa grossa, estúpida, desculpa, mas você não vai ter amizade. Quanto mais um namorado, entendeu? Então, assim, faz parte, não é? Uhum. Se você é uma pessoa intratável, desculpa, vai ficar difícil. Ninguém vai querer ficar do seu lado, né? Então, a gente tem que entender. A gente fala sempre isso lá. Você tem que separar o que é da carne, o que é do espírito é do espírito. Porque tem coisa que não se conversa. Existem questões que são só da carne, da mesma forma que tem questões que são do espírito, e tem coisas que estão ali no meio que se cruzam, né? Se entrecruzam ali. Mas tem muita coisa que é totalmente separada, totalmente desvinculada. Entendeu? Aí você vê determinadas situações que pra gente é muito, muito estranho. Então, por exemplo, uma pessoa que tá lá com problema financeiro, chega num lugar e é falado pra ela assim, não, olha, você vai fazer esse trabalho aqui, aí a pessoa tem que gastar uma fortuna pra fazer o raio do trabalho pra alcançar a prosperidade. Mas veja, se você já tá sem dinheiro, como que você vai gastar um monte de dinheiro pra fazer um negócio pra te trazer prosperidade? Isso faz sentido? É sério mesmo que faz sentido na sua cabeça? Então, assim, tudo bem, você pode até virar e falar, não, eu quero fazer uma firmeza. Mas tem coisas simples que você pode fazer, que ajuda você a movimentar a energia, que vai ajudar a mexer isso dentro de você? Tem. Agora, não precisa ser um negócio anababesco. E aí é onde se abrem para os charlatanismos religiosos, né? De todos os tipos. De todos os tipos. Né? Então, assim, você tem que fazer um trabalho, 13 trabalhos. Nossa! Vai na encruzilhada, sai da encruzilhada, vai no caminho, vai na mata. Pois é. Né? Que aí a gente tem, em todas as religiões, a gente tem o tipo que vai lá te cobrar. Exatamente, para fazer o que ele tem que fazer. Para fazer o que ele tem que fazer. Exato. E é sempre meio nababesco que é preciso ser feito. Exato. E a gente tem um problema com as religiões, com práticas espiritualistas, né? Aí não precisa ser dentro de religião, mas o que acontece? Hoje a gente tem muita gente que acha que virar terapeuta holístico é uma forma de ganhar dinheiro e ficar rico. Então a pessoa começa a inventar coisas para fazer para você, para resolver a sua vida. Para poder ganhar dinheiro. É bom, vamos lá. Então, para poder ganhar dinheiro. Isso Eu sabia que a gente ia acabar chegando nisso, porque não tem jeito. Você foge e acaba. Você foge e acaba caindo lá. Mas assim,
Você vê gente que liga pra mim, chega lá no terreiro e fala assim, então, eu fui numa pessoa que lê carta. Eu, nessa hora, meu fígado já deu 3 voltas na quadra. Porque você já sabe pra onde vai essa conversa. E eu não tenho nada contra quem lê carta, eu sou taróloga. Mas veja, né? Vamos com parcimônia. Então, eu fui lá, a pessoa leu carta e fizeram um trabalho pra mim. Ah, é? Sério? E o que ela falou? Ai, olha, fizeram um trabalho pra me matar e tem que desfazer. Sério? Ela quer 5 mil reais pra desfazer. Nessa hora, eu tenho vontade de virar e falar assim, é sério que você veio aqui falar sobre isso? De verdade mesmo? Porque não tem como dar certo. Essa frase inteira, ela tá toda errada desde o começo, entendeu? Não tem só como os 5 mil reais. Pois é, entendeu? 5 mil reais é a chave de ouro. Exatamente, os 5 mil reais é o fechamento. É só a cereja do bolo, entendeu? Mas desde o começo, você fala assim, fui numa pessoa que lê carta, ela falou que tem um... Ela falou o quê? Como ela falou que tem um trabalho? Trabalho de morte? Sério mesmo? Nossa, que beleza. Quer dizer... E você acreditou em alguma coisa mais do que essa pessoa falou? Né? Essa é a minha dúvida. Mas aí você está dizendo nesse exemplo o quê? Eu tô dizendo nesse exemplo que assim, você vê que a pessoa tá fazendo o quê? Você pega uma pessoa que tá fragilizada, que tá num momento conturbado, essa outra pessoa, para falar o português claro, numa forma de tirar vantagem da situação, se aproveita disso para embutir na pessoa uma história que muitas vezes não existe. 99% dos casos não existe, tá? Números reais. Quantas vezes a gente já teve... Olha, em 6 anos... Só do nosso terreiro. Em 6 anos de terreiro... Sabe quantos casos a gente teve de trabalho que foi feito pra pessoa? Não dá pra encher uma mão. Entendeu? Entendi. Então, assim... Tem muita coisa. Só que o que eu faço? Eu vou falar de uma coisa que é um assunto que você não domina. Eu vou te encher de medo e pavor. Vou abastecer uma vaidadezinha que tá aí escondida. Porque, afinal de contas, pô, é tão legal, né? Alguém fazer um trabalho você é alvo, pra mim. Né? Por algum motivo. Não é? Eu sou importante. Ó, ele pagou Não é? um sacerdote, sabe o quê? Pois é. Pra fazer um trabalho pra mim. E tem outra, né? Olha como a pessoa gosta de mim. Amarração de amor porque é tudo. se fez isso pra mim, é porque gosta de mim. Você percebe como desvirtua tudo? Entendeu como vai errada essa conversa? Primeiro que assim, se tiver alguma coisa feita e a pessoa for uma pessoa honesta que estiver lendo carta pra você, não vai ser desse jeito que ela vai te falar. Não? Não. Você tem jeitos de falar pra pessoa. Falar, olha... Você não acha que tem algumas questões aqui na sua vida que você tem que repensar? Que você vai ter que olhar melhor? Porque assim... O que você está dizendo não que não exista trabalho, exato. Que não exista... É a condução... É a condução, é a forma... Tá é a questão ética... É a questão ética do terapeuta. Entendeu? Então, por exemplo, eu já vi pessoas que falam determinadas coisas... Que eu falei, gente, isso deveria dar cadeia. Isso deveria dar cadeia pra pessoa. Mas isso a gente vê também. Exato. A gente vê na saúde mental. A gente vê na saúde mental. Então, constelações familiares, coaches, soul coaches. Soul coaches. Tem muitas coisas que a gente vê em níveis... E mesmo psicólogos. Sim. Então... O CRP regula muito mal, pelo menos na minha área, regula muito mal isso. O CRM é um pouquinho mais criterioso e mais fiscalizador. O CRP não fiscaliza nada. Né? Não fiscaliza nada. É exatamente isso. É você entender que, assim, a espiritualidade, ela é uma ferramenta maravilhosa. Só que, veja, se você não for uma pessoa ética, você vai fazer o que com isso? E muitas vezes quem está conduzindo o processo, que somos nós terapeutas, né? Você que também atende, a pessoa que está ali, ela está entregue. Exato. Que ela está vulnerável, Exato. Ela está fragilizada. Ela está supondo que o outro tem um saber sobre o mal-estar dela. Tá sendo conduzida, né? Exato. De alguma ela de alguma... Ela é pega exatamente na fé dela.
Entendeu? E isso é uma das coisas que eu acho, assim, mais baixas. É você usar a boa fé da pessoa contra ela mesma. Eu acho isso de uma falta de ética, acho isso para não dizer mau caratismo. E quais práticas que você hoje utiliza, vamos dizer, dentro do... Você falou do tarô, né, de ler cartas. Sim, eu sou taróloga, né, eu faço tarô terapêutico, que é de base junguiana, não tem nada a ver com esse tarô oracular que as pessoas fazem. Tá? É outra prática, literalmente para autoconhecimento. De uma forma muito mais profunda, né? Eu trabalho com magia divina, que magia divina é a questão tem relação com a religião, com os orixás, então são mandalas que a gente desenha e a gente pede para os tronos, né, para as divindades, para os orixás, estarem colocando ali naquele desenho, naquilo que a gente precisa, que ele coloque ali uma energia para que aquilo se manifeste, para que aquilo movimente. Então, é uma magia que a gente faz, que dá para fazer para qualquer coisa, porque como eu uso os orixás, né? Então, como cada um representa uma virtude, então dependendo do que você precisa, eu faço os desenhos e tal. Então, vamos dizer que você olha para mim e fala assim, Érica, tô sem paciente. A gente consegue fazer uma mandala para abrir oportunidade de contato para você, para girar esse movimento e tudo mais. Então, assim, ela vai mexer com energias suas e que estão em volta de você. Vai resolver todos os meus problemas? É o que eu acabei de falar, é uma ferramenta. Se você não souber usar, entendeu? Não adianta querer pegar um martelo pra... Se não for trabalhar, não tem paciente. Exato, pra cortar carne com martelo não vai dar certo. É mais ou menos isso. Então, é isso. Então, a gente tem que entender pra que as coisas funcionam. Eu também trabalho com mandala radiônica, com várias coisas. Aí depende do que você precisa, a gente vai vendo. Sou reikiana, sou um monte de coisa, né? Aquilo que eu falei, ao longo da minha vida eu fui fazendo um monte de coisa. Então, tem um monte de formação. Mas o que a gente vê é como as pessoas estão... Desculpa. Como as pessoas estão perdidas nesse meio. Entendeu? E viram alvo fácil. É porque esse campo dá espaço para muitas... Sim, a fragilidade, porque assim, a sociedade, se a gente for pensar cultura, gera sofrimento, né, psíquico, da ordem psíquica. E as religiões, elas são fenômenos culturais também, além de fenômenos divinos, né, vamos chamar assim. Então, eu acho que o perigoso da religião, além do movimento de massa que ela naturalmente faz, mantendo seus fiéis aí muito ignorantes sobre determinadas coisas e centrando na figura de sacerdotes ou de líderes religiosos um conhecimento absoluto sobre Deus ou sobre as energias, divindades, seja lá como for, ela abre espaço para que o sofrimento psíquico seja manipulado e não tratado, né? Porque quando você vai numa pessoa que te diz que tem um trabalho de morte a partir de um tarô, ou que ela... E eu já ouvi isso, aliás, aqui em Jundiaí já teve processos de amorização, que são um tipo de constelação familiar, ou constelações familiares que dizem para a pessoa, olha, você sofre disso porque durante a sua gravidez o seu pai estuprou sua mãe. Eu já ouvi isso, que é muito grave, na minha opinião. Sim. Esse tipo de acusação. E esses pais estavam mortos, inclusive. A gente não tinha nem como perguntar para os envolvidos. Eu já ouvi esse tipo Normalmente essas questões, elas vêm de uma forma como você não tem como comprovar. Você não tem como achar. É sempre de uma visão assim... tão fora que você fala assim, gente, como é que eu vou saber disso? Não tem como saber. É de um nível, na minha opinião, de um nível de crueldade, isso. E aí o que você pega, o que você faz com o sofrimento humano? Você potencializa. Porque a pessoa não sai dali com um caminho de tratamento, ela não sai dali com um nível de esclarecimento sobre si ou qualquer coisa. Ela sai dali com um pepino a mais para resolver. Sim. Um pepino a mais, que é de uma ordem... não assim, supostamente espiritual, supostamente que ela tem que perdoar, e isso me irrita no profundo da minha alma. A palavra perdão, como ela é usada, né, hoje, nas terapêuticas que existem aí. Sim, né? Sim, esse movimento, a gente fala que é o movimento gratiluz,
namastê, é de lascar, porque é literalmente isso, entendeu? Você é obrigado a perdoar tudo. A gente já viu questões de constelação, onde a pessoa chega absolutamente quebrada no terreiro porque foi obrigada a encarar o abusador, sentar frente a frente e falar que perdoa. Então, assim, gente, desculpa, isso não é humano. Você fazer isso é de um nível de crueldade absurda, porque você pega uma pessoa que já tá numa situação limite e você coloca ela para reviver esse limite dela. Desculpa, isso não pode ser saudável. Isso não pode dar certo. Não tem como isso ser aceito como normal. Me desculpa. Ou como terapêutico, exato, que seja. Exato. Eu já não acho nem normal, quanto mais terapêutico. Entende? Né? Então, assim... A não ser que você vá passar, se a gente vai começar a criar uma terapia nova, né? Terapia masoquista de cada dor. Não, até tipo, porque não o sujeito tem que ter a opção de não perdoar se ele não quiser. Tá exato. Tudo bem, né? É a mesma coisa. Existe uma falsa ideia de que porque você é espiritualista, você não tem raiva, você tem que desculpar todo mundo, você tem que fazer... Não. Veja, o perdão não é pro outro, é pra você. E é pra você o quê? Olha, beleza, eu avaliei mal essa situação, então eu me desculpo de não ter enxergado essa situação de um jeito melhor. Agora, a minha desculpa com o outro é outro problema. Se eu quero ter raiva dele, e tem outra, isso são sentimentos, a gente sabe como é. O sentimento, ele vem, ele te domina, você não tem domínio sobre ele, é ele que te domina. Então, quanto mais você briga com ele, mais tempo você fica com aquilo. Então, não é mais fácil a gente fazer o contrário? Então, vamos fazer do jeito certo? Tem raiva? Sinta a sua raiva. Acolha a sua raiva, né? Chama a sua raiva para tomar um café com você. Vamos lá tomar um café. Sinta ela. Para quê? Porque depois você também se esvazia dessa emoção. Devagarzinho a coisa vai passando. Agora, se você fica o tempo inteiro reprimindo isso, desculpe, isso não vai passar nunca. E um perdão mal feito é um bom recalque. Não é? É um bom recalque. Pois é. Né? É um terreno muito perigoso. Pois né? é. E aí é isso da ética, né? De quem está Sim. conduzindo o processo. Sim. A gente entra numa esfera muito nebulosa, né? Sim. E infelizmente... Confusões, né? Muita confusão. Distorções. Muita confusão. E aqui no Brasil, como a gente tem uma dificuldade de regulamentação de lei para muita coisa... Essas pessoas se criam com uma facilidade enorme. É muito triste, mas é isso que acontece. A gente vê coisas que não acontecem mais no mundo e que aqui no Brasil tomaram uma proporção, assim, várias práticas. Tem prática que quem inventou a prática está preso em outro país, é completamente proibido e aqui no Brasil todo mundo acha lindo. Eu acho que a questão, muito assim, difícil. geral, espiritualidade e tratamento, ela dá margem para muitas... Sim. distorções e perigos. Né? Sim. Eu acho muito perigoso sempre. Claro, existem as pessoas que conduzem de um jeito ético e ótimo, mas existe o outro lado. Sim. E o estrago é grande. É grande. A gente vê isso. Né? Opa! A gente vê isso. Muito bom, Muito hein? bom. Nós vamos fazer outros, hein? A hora que vocês quiserem. Vamos falar mais. A hora que vocês quiserem. Assunto não é o que falta, gente. Olha. Opa, foi ótimo, né? Assunto não é o que falta. Então, a hora que vocês quiserem, a gente está à disposição. Agradeço. Eu agradeço você, também. a Ana. Eu que agradeço o convite para eu estar aqui. Oh. Agradeço muito a oportunidade. É sempre bom a gente falar, porque eu acho que a religião que a gente está, ela ainda é muito perseguida. Falam muita coisa sem ter a menor noção. A pessoa nunca passou nem na porta do terreiro, ela não faz a menor ideia do que acontece lá dentro, mas todo mundo sabe como o terreiro funciona. Na teoria, na prática não, mas na teoria todo mundo sabe. Na fantasia, Na todo mundo sabe. Exato, Na fantasia. Exato, na fantasia. Acho que Então, é isso. pra gente é sempre muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso, para poder começar a desmistificar essas histórias, né? E entender que tudo que se relaciona com a parte espiritualista, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão ética, exatamente porque muita coisa não é palpável. Então, eu posso inventar um monte de história sem pé nem cabeça. Mas a questão é, antes de qualquer coisa, olha a vida de quem está falando com você. Eu acho que isso é um bom caminho para você entender como as coisas acontecem. Como é a vida dessa pessoa, como essa pessoa está na vida dela, né?
Porque se você tem uma pessoa que tem uma vida completamente desestruturada, desculpa, você não vai pegar um coach financeiro que tá devendo No banco. no banco, né? Tá devendo em 5 bancos, né? Então vai ficar meio esquisito. Mas isso. Mas para você ele sabe como não fazer. É? Não, pois não. é. É a mágica. Então, pois é isso. Eu tenho uma varinha de condão que resolve todos os seus problemas. Minha vida tá toda lascada, mas eu resolvo todos os seus problemas. Então, acho Obrigado, que Érica. Obrigada, gente. Obrigadão. Valeu.